Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Fizemos a correção na aula passada, agora vamos dar início a um novo gênero. Não é tão, assim, podemos dizer assim, é algo diferente, é algo que vocês nunca tenham visto, já viram, sim, como professor de produção textual. Então, nesse caso aí, são textos direcionados a um conjunto de leis, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula sobre regime interno, tá certo? Então, quando se fala desse tipo de texto, fica aquela pergunta, será que todos os textos poderão apresentar esse tipo de estrutura quando estiver falando aí de regras, aliás, leis, regimento, poderá estar organizado na mesma forma? A resposta é sim, certo? Então, isso vem a facilitar bastante a maneira como a estrutura desse texto está sendo colocada, facilita a questão da organização, tá certo? Então, por isso que ele vem aí organizado em artigos, vem organizado em parágrafos, incisos, e esses incisos poderão vir em uma ordem alfabética, tá certo? Então, isso é muito importante apresentar essa estrutura. Por quê? Porque isso vai facilitar a compreensão daqueles que estão interessados nesse tipo de gênero. Aliás, todos nós devemos nos interessar por esse tipo de gênero. Até mesmo porque muito do que é permitido ou não estará organizado dentro dessa estrutura, tá certo? Olha aí um livro maior, que podemos até citar aqui, a Constituição Brasileira estará organizada em artigos, parágrafos, incisos e alíneas, ok? Então vamos iniciar. Logo no início do seu material, podemos observar a seguinte interrogação. As palavras nos ensinam e também ditam leis. Você já ouviu falar de regimento? Provavelmente você deve ter ouvido, no mínimo, quando iniciou aí sua carreira estudantil, tá certo? Por quê? Escolas têm um regimento. Somente as escolas? Não, existe regimento para quase tudo que a gente vem a se deparar. Por exemplo, temos aí o Código do Consumidor, temos aí a Constituição, temos o Código Penal. Então, como você pode perceber, existe aí vários gêneros que vai apresentar gêneros que poderão apresentar essa estrutura, principalmente esses gêneros que estão falando de leis. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o regimento. O que seria o regimento? O regimento é um documento que estabelece as normas de funcionamento e organização de uma instituição e que auxilia na regulamentação das relações entre seus membros, ou seja, os membros que integram aquela organização e aqueles que usam os serviços destas organizações, dessas instituições. Tudo bem? Então vamos mais adiante. E dessa forma apresentar uma harmonia, ou seja, uma justa relação entre as partes. Agora, quanto à elaboração do regimento, certo? A elaboração do regimento interno é uma atividade em que pode explicitar a estrutura administrativa, ou seja, a gente vai citar o papel de cada um dentro da instituição e, obviamente, o seu dever diante dela também, ok? Então, vamos lá, especificar todas as atividades funcionais e os limites das unidades orgânicas, além de equilibrar essas atividades em um todo harmônico, sem perder a vista de que o processo organizacional é sistêmico, em que vários setores interagem visando a coerência e a eficácia do conjunto. Então, essas leis, ela está organizada, esse regimento ele pode vir organizado dessa forma, para garantir que realmente determinado serviço seja prestado, seguindo esse regimento. Do outro lado, tem você que poderá estar usufruindo desse serviço e se verificar alguma irregularidade ou se desconfiar de alguma irregularidade, você pode até
verificar esse tipo de regimento, se a conduta de determinada pessoa que integra essa instituição ou organização está agindo de maneira correta. E assim também serve para você. Caso você não esteja se enquadrando ao que foi colocado no regimento, também poderá sofrer algumas ações, se você não estiver agindo. Porque, como já foi, como é dito aí, é um documento que procura estabelecer uma harmonia entre as partes. E as partes, claro, a instituição e aquele que usufrui da instituição. Ok? Então vamos aí. Regimento interno é um importante instrumento para a consolidação da autogestão. Ou seja, nesse caso aí vai orientar muito de como essa instituição vai agir, de como ela vai gerir as suas ações enquanto instituição, tudo bem? De modo a regulamentar como se dará o funcionamento do órgão visando o cumprimento de sua função pública regularmente, certo? Regularmente. Então, nesse caso aí, como você pode ver, como foi dito até de maneira antecipada, é a maneira como ele vai se portar diante daquele que usufrui dos serviços. Regimento interno é uma estrutura, ele é estruturado em unidades básicas de articulação. E essas articulações poderão apresentar títulos, certo? No caso aí, você poderá se deparar, na Constituição existe títulos, capítulos, seções. Nesse caso, vai haver esse tipo de nomenclatura para documentos um pouquinho mais extensos. Ok? No caso aí, editais, certo? Quando se fala de editais, são aqueles documentos que estabelecem aí algumas regras para integrar algum órgão, ok? Então vamos aí, capítulos e seções que podem ser subdivididos em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens e subitens. Veremos mais adiante. Então vamos aí. Logo no seu material, já pode-se observar que temos aí União dos Escoteiros do Brasil, região do Rio Grande do Sul, regimento interno do Grupo Escoteiro Souza Lobo, certo? Então, é um grupo que está presente lá no Rio Grande do Sul e eles têm um regimento. Então, esse regimento ele está organizado, como você pode observar, até mesmo no seu material, certo? Você pode observar que temos aí o título, tá certo? Vai apresentar o título. Mais abaixo, você pode estar verificando aí a questão do artigo, tá certo? No caso, o que você está vendo aí na sua tela é um exemplo, mas você já pode fazer você pode estar associando ao que você está verificando aí no seu livro, página 62. Então, no caso aqui, o exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele está organizado aí em artigo, parágrafo, incisos, certo? E esses incisos sempre estarão em algarismos romanos, certo? Então vamos lá. O artigo, o que seria esse artigo, certo? O artigo ele pode adotar divisões em parágrafos, tanto é que, como você pode observar anterior, nesta imagem aqui, temos aí o parágrafo primeiro, o parágrafo segundo, terceiro. Quando um regimento apresenta apenas um parágrafo, tem a denominação, parágrafo único, certo? Então, nesse caso aqui, esse regimento ele conta com mais de um parágrafo, tudo bem? Pelo menos no artigo 25, ele vai contar com 3 parágrafos e 3 incisos, ok? A linhas, no caso, poderia estar organizada em ordem alfabética. Nesse exemplo aqui que está na tela, não apresenta as alíneas. Mas, quando você se deparar com algum documento que vai se utilizar de alíneas, estará em ordem alfabética, ok? Então, vamos lá. Você pode até verificar no Código de Ética do Consumidor, do funcionário federal, certo? Você poderá verificar, tem umas alíneas lá que pegam o alfabeto inteiro. Caso você seja um aluno curioso, eu tenho certeza que sim, com certeza você vai colocar lá. Código de Ética do Servidor Federal. Então, olha aí, para aumentar mais ainda o seu conhecimento. Então, vamos aí. Os artigos podem adotar divisões em parágrafos, incisos e alíneas, quando necessário. Nem sempre será necessário. Por quê? Os incisos seria o quê? Um desdobramento, ou seja, uma ampliação
uma forma de ampliar mais ainda o que poderia ser abordado no artigo. Tudo bem? Então vamos lá. Quando um artigo possui apenas um parágrafo, esse é identificado como parágrafo único. Quando possui mais de um parágrafo, estes usam a numeração ordinal. E o símbolo? Olha aí o símbolo. É como se fosse aí um S em cima do outro, mas na verdade é um símbolozinho aí que se lê parágrafo, ok? Então temos parágrafo primeiro, segundo. Você pode observar no seu livro que vai contar aí com o artigo. O primeiro artigo ele vai contar com 7 parágrafos e o segundo artigo ele vai contar com 5 parágrafos, tá bom? Então vamos aí, próximo. Os incisos de artigos são numerados com algarismos romanos. Inciso 1, 2, 3, como eu falei, os incisos serão os desdobramentos dos parágrafos. Tem parágrafo que não vai utilizar incisos, certo? A não ser que tenha aí um acréscimo e que queira aumentar a amplitude aí do artigo e acabar colocando incisos, tá bom? Dessa forma, por exemplo, as indicações, artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, certo? É isso que significa aí, o que você está vendo na sua tela. Poderemos ter artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, ok? Então, quando você se deparar com o livro da Constituição Brasileira, você pode, isso aí já não vai ser mais estranho para você. Um outro exemplo de norma em que usa algumas dessas divisões é o artigo 33 do Código Penal, o qual, em seus parágrafos e alíneas, regulamenta o regimento de cumprimento das penas, certo? Então, vamos aí ao artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Olha aí, no artigo 33, o Código Penal brasileiro prevê uma pena de reclusão, e essa pena de reclusão ela pode ser aí cumprida em regime fechado, aquele que você não tem direito à liberdade nenhuma, o semiaberto, que você pode trabalhar e voltar para dormir na prisão, voltar para dormir, certo? E o aberto, em que você poderá, no caso aí, a pessoa que se enquadra, perdão, pela maneira equivocada como eu me pronunciei aqui. Então, a pessoa que se enquadra aí, que poderá ser enquadrada no artigo 33, ela tem 3 maneiras de cumprir a sua pena. Fechado, sem direito à liberdade, semiaberto, a liberdade parcial e aberto. No caso aí, uma liberdade assistida, no caso. Assistida, obviamente, com alguns instrumentos que se tem hoje em dia, tudo bem? Então, a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Ou seja, caso o indivíduo venha a transgredir novamente, ele deverá voltar para o regime fechado, ok? Ou seja, vai depender muito do comportamento deste indivíduo na sociedade. Então, o parágrafo 1º, o que é que se diz no parágrafo 1º? Na linha A, regime fechado, a execução de pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, ok? A linha B, regime semiaberto, a execução de pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Okay? Nesse colônia agrícola, algumas prisões adotam esse regime aí, onde o detento ele poderá trabalhar, certo? E manter-se aí durante o dia nessas colônias e podendo optar aí podendo trabalhar durante o dia e à noite voltar para a prisão, ok? C, a linha C, regime aberto, a execução de pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado, ok, gente? Agora, vamos aí para o nosso estudo linguístico. No estudo linguístico, é justamente o emprego desses termos, que no dia a dia poderá ocasionar algumas dúvidas, certo? E essas dúvidas são: onde, aonde, quando eu posso empregar onde, quando eu poderei empregar o aonde. Então, para solucionar essas dúvidas que podem aparecer no nosso dia a dia, então vamos aí ao primeiro ponto. O onde exprime ideia de permanência, certo? O que seria essa permanência? Refere-se a lugar. No caso, onde você está nesse exato momento, olha aí, onde você está nesse exato momento assistindo essa aula. Provavelmente você vai dizer, eu estou em casa, ok? Então, vai dar ideia de lugar. Em que lugar você está? Em casa.
Ah, professor, estou na casa de um tio, da minha avó. Isso mesmo, é um lugar. Certo? Ninguém do campo sabe onde, ou seja, ninguém do campo sabe o lugar onde eu moro, ok? No caso, ninguém do campo sabe onde eu moro, mas sabe onde você mora. Ou seja, ideia de lugar, o local onde você reside. E o aonde, certo? Digamos aí, você se levanta, está na sala de aula, se levanta sem justificativa nenhuma e vai andando em direção à porta. E eu pergunto, aonde você vai? Então, você está em pleno movimento, certo? Em pleno movimento onde surge essa pergunta, aonde você vai, certo? Então, vamos aqui ao nosso exemplo. Verifique aí a circunstância de movimento que acontece. O lugar aonde você foi caçar era uma chácara, certo? Ou seja, o local, no momento da fala, dá a ideia de movimento. Então, quando uma situação der a ideia de movimento, você vai utilizar o aonde, certo? Agora o mal e mal, certo? Nesse caso aqui, gente, são antônimos de bom e bem. Cabe a você fazer uma relação, certo? O mal com o vai ter que fazer uma relação bom, certo? Bom. E mal com ele vai lembrar aí de bem. Fazendo esta relação, garanto a você que não irá errar o emprego de mal com L, certo? E muito menos aí, em colocar o antônimo de mal sendo bom e mal com L o bem. Faça essa relação, certo? Ah, professor, tem outra maneira? Não. Existe, mas aí vamos ter que mexer aí na questão morfológica da palavra. E isso só deveremos estudar lá no 7º ano. Então, nesse caso aqui, para esse momento, faça a relação aí entre mal e bem, certo? Mal com L referente a bem, apresentando um antônimo bem, e mal com U apresentando o antônimo bom. Faça a substituição. Se continuar coerente, não causando prejuízo na construção, então está correto. Agora, o garoto da cidade não era mau. O antônimo, o garoto da cidade não era bom com seu amigo. A comida do campo fazia bem ou mal ao garoto da cidade. Agora o mais, como já foi dito, acho que já no início do ano, ele vai indicar o quê? Quantidade. E o mas, a diversidade, ou seja, uma contradição. Ok? Então, como você pode ver aí, o mas, ele poderá ser substituído por entretanto, porém, contudo, certo? Esse mas, ele poderá ser substituído por um desses termos. Não esqueça disso. O mais pode ser substituído por esses termos que acabei de sublinhar para você? A resposta é não. Caso contrário, causará prejuízo na oração. Então, temos aí o mais, ele vai indicar o quê? Ele vai indicar adição, certo? Ele vai indicar uma soma de algum termo, de alguma ação. Exemplo, serviu-lhe a mais fina comida, certo? E sobre o tapete do Oriente, serviu-lhe a mais fina comida, ok? Ou seja, tinha muitas comidas lá finas, mas ele preferiu aquela que seria a mais ainda, ou seja, aquela que apresentaria uma sofisticação maior em relação às outras. Seção e seção, certo? Já vimos aí em parônimos e homônimos essas palavras, tá bom? Então essas palavras são homônimas no caso, ou seja, possuem aí os mesmos fonemas, entretanto são escritas de maneira diferente, certo? Quando se falou de homônimo, tinha aí o homônimo, homófono, homônimo, homógrafo, homônimo, já daqui a pouco eu lembro um terceiro, certo? Então tínhamos aí 3 homônimos, os homônimos eram divididos em 3, tudo bem? Entretanto, são escritos de maneira diferente, a única maneira de saber qual utilizar é conhecendo o significado de cada um. Então vamos aí. Cessão, ato de ceder. Cessão, ato de ceder, transmissão de bem ou direito a um terceiro. Cessão, certo? Tempo ou período de uma reunião, assembleia. E sessão, divisão
de coisas da mesma espécie. Gente, essa seção com C cedilha aqui, vocês podem fazer uma associação a supermercado. Pronto. Procure lembrar de supermercado. Tudo bem? De lojas. Certo? Você fazendo esta relação, com certeza você não irá errar o emprego de seção com C cedilha. Certo? Agora, essa seção com S e 2S, faça aí uma relação, sabe com o quê? Com cinema. Pronto, uma coisa aí que com certeza você adora. Lembre-se de cinema, que vai lhe ajudar bastante. Aquela sessão, quando se refere à assembleia, reunião, cinema, isso mesmo, cinema, isso facilitará. E sessão é o ato de dar algo a alguém, certo? Esse sessão com C, lembre-se aí, C, com C, ato de dar algo a alguém. Ok, turma? É isso. Logo mais, certo? Daqui a pouco, aguardarei todos vocês na nossa aula online para tirar qualquer dúvida durante a nossa atividade. Tudo bem? É só isso por hoje. Tchau!